Estamos de volta com o nosso programa Sinap no Ar, o programa do Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. Chamar você a participar com a gente no nosso WhatsApp, que é o 41 99658 6981. A gente está também nas redes sociais, @SinapPR_oficial no Insta, facebook.com/SinapPR, youtube.com/SinapPR. E tentou esquecer o site, site. Olha, quase esqueci. www.sinappr.org. Ali, advogados de todo o estado do Paraná, advogados e advogadas, façam sua inscrição, venham fazer parte da Casa do Advogado, do sindicato. É simples, tem uma folha, basta imprimir, preencher, tira a cópia da carteira do advogado, comprovante de residência, manda tudo para cá e você de qualquer cidade já fica fazendo parte da Casa do Advogado. Tem taxa anual? Não tem. Nada. Tem alguma cobrança, mensalidade? Não tem. Nada. Porque o objetivo do sindicato é aumentar a sua base e propagandear para que cheguem naqueles advogados que são seletistas, que trabalham nas sociedades de advogados, que tenham 2 ou mais advogados, ou empresas que tenham 2 ou mais advogados, que venham fazer conosco o contrato coletivo de trabalho. Esse instrumento é sensacional. Meus 4 anos de mandato aqui de presidente, todas as empresas, escritórios que com o sindicato firmaram esse acordo coletivo de trabalho, retornam no ano seguinte e renovam. Eu falei 100%, não falei alguns. Todos. Isso significa o quê? Que é um contrato bem elaborado, balizador, em que os patrões e o pessoal que trabalha, os advogados, os funcionários, estão satisfeitos em usar o contrato coletivo de trabalho. Ele regula férias, a promoção, a carreira, enfim, é muito interessante. Venha entrar em contato conosco, 41 99658 6981, tire mais informações aí. E nós temos aquele fixo aí, né, pessoal, aqui. Ele está ali, o bate-fone do sindicato? É o 41 3078 7689, é isso mesmo, 3078 7689. A notícia: não há honorários em processo cautelar extinto. Explica, doutor. Trabalhou em Não. A 7ª turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que é ali São Paulo, manteve uma sentença que extinguiu uma ação chamada cautelar e afastou a condenação da autora ao pagamento em honorários de advocatícios. O julgamento se deu durante a análise de um recurso de quem? Da Fazenda Nacional contra uma sentença que deixou de condenar a autora nessa ação cautelar, que objetivava conservar e assegurar elementos do processo principal. A autora da ação visava o quê? Que o seguro garantia fosse aceito como caução, porque ela queria fazer o recurso, segurar uma ação executiva, ação de execução, para o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Havia uma discussão sobre IPI, então ela queria garantir aquela ação com um seguro, o que possibilitaria a emissão de uma certidão positiva do débito com efeitos de negativa. O que é uma certidão positiva com efeito negativo? Existe uma ação, mas como ela está sendo discutida judicialmente, não há negativação daquele CNPJ. O seguro garantia judicial tributário é uma modalidade de seguro para as empresas que precisam recorrer em uma ação judicial de cunho fiscal. O crédito tributário, referente por exemplo, ao IPI, foi extinto depois que a medida cautelar foi ajuizada. Por isso, o tributo não era mais devido, ou seja, perdeu-se o objeto da ação. A Fazenda Nacional, então, fez o quê? Apelou ao TRF1, sustentando que a extinção do processo sem resolução do mérito não inviabilizaria a condenação em honorários de advocatícios. E o julgamento do recurso coube à 7ª turma daquele tribunal, sob a relatoria do juiz federal, que o crédito tributário não foi cobrado judicialmente. A ação cautelar, então, perdeu o quê? A razão de existir, e por uma questão acessória e não principal, não tem autonomia para fundamentar uma condenação em honorários, seja contra a autora, seja até eventualmente contra a própria Fazenda Nacional. O que quer dizer que uma ação que tramitou, mas perdeu o objeto,
não há a condenação da outra parte requerida aí, que no caso era a Fazenda Nacional, e o autor era uma empresa que queria garantir uma ação executiva com seguro, ou seja, para ela ter a garantia de não ter a execução continuada, ela estava garantida com seguro. Aí houve num primeiro momento a cobrança de honorários e o tribunal reformou essa decisão para não ter a cobrança de honorários. A situação é essa. E zerou. Bom, agora vamos de entrevista? Tem entrevista aí, vamos lá, segue a entrevista. Programa Sinap no Ar, um programa produzido pelo Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. Estamos aqui em boa companhia. A nossa colunista de primeira hora aqui, né? Débora de Castro. De primeira hora que eu digo assim é lá atrás, 2019, começou a acompanhar o nosso programa lá na Rádio Blitz, todo sábado, era das 10 ao meio-dia. Ali foi o cerne do programa Sinap no Ar, que hoje continua ainda na Rádio Blitz. Estamos ainda na Rádio Dia FM, CWB TV e agora a TV Euronews, né, doutora? Bem-vinda. Com certeza, muito obrigada, doutor Vitor. A gente sempre fica muito satisfeito, muito feliz de estar aqui novamente, né? E contribuir minimamente aqui com o sucesso do Direito programa, imobiliário, né? sua coluna sempre é requisitada. A gente, inclusive, uma crítica de ver assim, ela melhorando cada vez mais os detalhes. A gente fica, eu sou muito detalhista, então a gente fica vendo a preparação, os caracteres e tudo mais. Eu acho que essa evolução aqui é muito interessante. E dessa evolução nasceu um programa, não é isso? Que é o seu programa. Exatamente, é o Direito e Justiça, né? Direito e Justiça, tá? Pela Central Brasil, né? Isso, Central Brasil. E Vai ao agora ar. nós temos uma novidade, porque eu estava em algumas localidades, né, específicas do Brasil, e agora ela vai subir para o satélite, ou seja, Direito e Justiça vai ganhar uma dimensão nacional e internacional também. Que dia e que horário que ele está sendo exibido? Nós estamos transmitindo, então, todas as terças-feiras, às 21 horas, com reprises durante a semana. Tá. Então, assim, tá bem interessante. O horário fixo é às 21 horas das terças-feiras. Exatamente. Muito bem, recomendamos que realmente sempre matéria de interesse, entrevistas, né? Tive o prazer e a honra de ser entrevistado no programa também, mas a gente vê pessoas expoentes, assim, muito interessante, né? Vocês vão gostar muito desse programa. Mas a senhora também me trouxe um convidado aqui, né? Quem que é esse jovem que está no nosso meio aqui? Então, esse jovem aí é o meu grande orgulho, né? É o meu filho mais velho, que sempre, né? Nunca me espantou, porque eu sempre soube onde ele chegaria, então eu sempre não sabia que seria tão rápido, né? Já como mestrando fazendo mestrado em Ciências Econômicas, Desenvolvimento Econômico, e aí está na iminência de ir para o Japão, fazer o seu doutorado lá. Que maravilha! E Tiro de Castro Tal, é isso? Não sei certo? Tiro, bem-vindo! Prazer é todo meu, doutor Vitor. É uma honra imensa estar aqui. Por que estudar economia, esse jovem aqui estudar economia? Por que economia? Ou ciências econômicas, né? Então, desde o início do período no qual eu estive, né, eu entrei na universidade, um pouquinho antes eu tive um grande interesse em função da forma com a qual, por exemplo, eu via as questões que envolvem desigualdade de renda, a questão do desenvolvimento desigual dos países, né? Era uma coisa que sempre me chamava a atenção. Tanto é que, à medida que eu fui me desenvolvendo, eu fui tendo a atenção direcionada em grande parte para as questões da teoria da dependência, que versa especificamente sobre a questão da desigualdade, do desenvolvimento econômico entre as diferentes nações, o fato de um país tal como o Brasil apresentar um nível de desenvolvimento econômico muito inferior em relação aos países do Oeste Asiático, em relação aos países da Europa, etc. É o que a gente vê exatamente isso. E esse redunda o quê? Essa famosa luta de classes, né? Porque elas começam a separar pelo poder aquisitivo, né? Então, o poder aquisitivo destoa. Nós temos aí exemplos, países em que quem ganha menos e quem ganha mais, né? Então, nós temos aí os suprassumos da economia. Se não me engano, era a Suécia, ou Suíça, ou Suécia, que tem o menor espectro entre o que ganha menos e o que ganha mais. E outros países, tamanhos continentais, entre o que ganha menos e o que ganha mais. E é difícil, porque todo ser humano gostaria de desenvolver qualquer tipo de trabalho, suas habilidades, manter sua família, etc. E ter um rendimento satisfatório, né? Essa é a famosa luta das classes, luta de classes, né?
Lá atrás, eu lembro, no tempo desenvolvimentista do Brasil, se falava muito, quando abriram as primeiras fábricas de carro, em que os sindicatos diziam assim, mas o trabalhador deveria ter o direito de conseguir comprar o carro também. E lá atrás eles precisavam 80, 100, 200 salários mínimos para conseguir comprar o primeiro veículo, né? Então, ele causa essa situação. Hoje a gente vê esse mesmo trabalhador com sistemas de financiamento, mas consegue ter seu carro. De alguma maneira ele consegue ter o seu carro, né? Estudou aqui no Colégio Medianeira, né? E as Ciências Econômicas foram na Universidade Federal, aqui do Paraná, né? Foi pesquisador, integrante aí de programa de educação tutorial, né? Quer dizer, você também já está lecionando também, né? Já graduou e já está lecionando, né? E o mestrado, você já terminou o mestrado? Está em fase de conclusão? Isso, eu concluí agora, estou em conclusão do primeiro ano do mestrado. Sim. E agora vou entrar no período da dissertação. Da dissertação, claro. Decisiva. Aqui em Curitiba? Aqui em Curitiba mesmo. Sim. E essa viagem para o Japão, que a mãe já está com o coração na mão ali, está segurando o coração ali, que não é pertinho o Japão, bota lugar longe, né? Bota lugar longe, do outro lado né? do planeta, né? Exatamente. A mamãe já está pensando, quando é que eu vou passar lá, eu visitar meu filho no Japão? Esse é o pretexto de eu voltar, né? Posso voltar. Japão, vamos lá. Porque também o Japão, lógico, tem a tua descendência, mas tem escolas de economia. Deixa eu citar uma, se eu não vou errar aqui. Harvard também tem um conceito de economia muito forte nos Estados Unidos. Tem escolas inglesas também, né? E por que o Japão? O interesse pelo Japão se volta muito em função de interesses que eu venho fertilizando ao longo do tempo em questão de pesquisa. Tá. Por exemplo, meu interesse em questão de conjuntura econômica foi bastante fertilizado, estimulado ao longo desse último tempo, com questões de economia brasileira, tanto estruturais, conjunturais, etc. E diante dessa situação estruturante, que me parece bastante problemática, a questão da economia brasileira, que vem passando por uma regressão do ponto de vista de sua estrutura produtiva, um processo de especialização regressiva, entre desindustrialização, né? E, ao mesmo tempo, eu olho casos em que foi possível que países que antes apresentavam grandes defasamentos tecnológicas em relação a grandes países da Europa, como a Alemanha, até o próprio Estados Unidos, né? Sim. Como que o Japão, Coreia do Sul, China, Taiwan conseguiram se destacar no que diz respeito à fronteira tecnológica. Isso é impressionante. Nós temos um conceito, parece ser simples, o que a gente vai falar agora, que nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, que foi decisiva para vários países no mundo, um deles o Japão, que entrou na guerra, e depois da guerra tomaram-se uma decisão de investir menos em exército e muito mais em educação, ou seja, praticamente só investir em educação, em vez de armamento, em vez de ficar se armando com tanques, aviões, navios, etc., partiram para educação. E parece que deu certo. Não é? Perfeito. A questão do gasto em pesquisa e desenvolvimento é uma força motriz, né, enquanto o aspecto de política industrial, estruturante, voltada especificamente para o desenvolvimento de hoje, setores que são considerados centrais na dinâmica de acumulação em escala global. Por exemplo, a indústria de semicondutores, desenvolvimento de microprocessadores, todas essas questões que são centrais do ponto de vista da fronteira do conhecimento mundial, fronteira tecnológica mundial, foram muito estimuladas por todo esse processo, né? Não é à toa que Japão, Coreia do Sul são países que se destacam nesse processo. Economia nos lembra muito Brasil, os famosos planos econômicos, né? Para quem que já tem uma certa idade como eu, 6.0 aqui, a gente visualizou muitos planos, né, doutora? Sim. Muitos planos, uma tentativa, e aquilo parece que era uma tentativa de jogar para ver o que acontecia. E mobilizava o país inteiro e desorganizava completamente a economia, mudava-se moeda, cortava zero, congelava preço, congelamento, tabelamento já se viu que não dá resultado, aquela imposição de preço, o governo impondo preço e realmente... Tablitas fiscais, Tablita, olha, era uma confusão. Maquininha o dia inteiro batendo no mercado, né? Isso. Preço subindo. Você comprava de manhã um preço. O pessoal que está nos ouvindo, os jovens aqui, da idade dele aqui, não sabem o que é isso. Você tem um preço de manhã, um outro preço na hora do almoço e à tarde já mudava de novo. 60%, 50% de inflação ao mês. Né? Então era uma coisa assim louca. Você não sabia o preço de uma Coca-Cola.
você não sabia. Hoje você tem uma ideia. Se for tomar uma Coca-Cola, o cara diz, essa Coca-Cola é tal valor. Aí você diz, olha, tá caro aqui. Ou um sanduíche, ou um pastel, aqui tá caro. Porque você tem a noção de guardar aquele valor. Naquele tempo não, você comia alguma coisa, você não sabia se estava pagando alto ou baixo o valor, que você não guardava. O salário mínimo também, eram aumentos mensais para tentar acompanhar os números, e aí havia aquela corrida aos supermercados, onde o cidadão ganhava ali o salário, recebia o salário no dia 5 do mês, corria para comprar o que desse, para estocar na casa dele, porque no dia seguinte ou na semana seguinte o salário já comprava metade. Exatamente. Então era aquele estocar em casa para se manter durante um mês e pagar tudo que tinha conta. Quer dizer, as contas normalmente eram fixas, água, luz, telefone, etc. Mas mercado era isso, era o sem contar desespero. a falta do produto, né? Também às vezes falta não do encontrava. leite, tem que entrar na fila para comprar. Isso. Né? E limite de quantidade. Limite de quantidade. Então vai levar tantas caixas de leite, ou tantos pacotes de açúcar. Olha, o Brasil já experimentou situações terríveis, né? E temos solução, quer dizer, você vai buscar lá um estudioso e depois virar para ministrar cursos, aulas ou, né, trabalhar aqui pelo Brasil e mudar. Tem jeito de mudar essa situação cultural aqui no Brasil? Olha, do ponto de vista da economia brasileira, nós tivemos planos que foram muito exitosos nesse sentido, né, de controle do processo inflacionário, do real, etc. Mas à medida em que conseguimos resolver determinadas contradições, assim podemos chamar, né, da hiperinflação, etc., a partir de então se engendrou o que a gente costuma falar de processo de, como havia dito no meu primeiro apontamento, processo de desarticulação do ponto de vista da indústria, diminuição do peso da indústria de transformação no Brasil, que é o setor que puxa o processo de crescimento, que apresenta economia de escala, questão de pujança de produtividade, enfim, uma diversa gama de fatores ali que são muito importantes, determinantes para uma trajetória, para uma espiral de crescimento efetivamente. E desde então, com o processo de liberalização financeira, produtiva, comercial, a indústria perdeu muita força do ponto de vista da concorrência, da abertura da concorrência externa, e acabou perdendo o que se diz respeito à questão da complexidade econômica. O mercado hoje é mundial, não tem jeito. Exato. Hoje nenhum país fecha uma fronteira e diz, olha, só vivo com o que tem aqui dentro. Não, nenhum país na face da Terra tem condição de fazer isso. Por maior que seja a potência, os Estados Unidos fizer isso não consegue, a Rússia não consegue. Então um desequilíbrio que, por exemplo, veio com a pandemia e o petróleo, combustível disparou, né? Que no Brasil bateu a 8, 10 reais o litro do combustível, agora estabilizou, menos de 5 reais e tudo mais, porque, você veja, sendo autossuficiente o Brasil no petróleo, mesmo assim, como é uma commodity, bateu uma crise exterior, desarranja toda uma economia. E o petróleo, combustível, desarranja o resto dos preços. Porque subiu o combustível, aquele que entrega, aquele que ele tem que computar, ele tem que jogar em algum lugar, vai causar exatamente o reflexo da inflação. Perfeito. E tiro de caso tal, o pessoal gostou de ouvir você falar, nós vamos dar um contato que é teu Instagram. Na verdade, nós estamos com uma live aqui, fazendo essa entrevista e tal, uma live, o pessoal lá já mandando travagia, tem vários amigos já acompanhando aí. Qual o teu Instagram aí? Mateus CTO. Mas, olha lá, Mateus CTO, porque nós temos que repetir, porque tem 2 programas de rádio, né? Os caracteres teus já estão aparecendo aqui no programa, então o pessoal já deve estar mandando algum recado para você e tudo mais, mas pessoal de rádio a gente tem que repetir. Perfeito. Mas obrigado pela sua presença, muito interessante, essa juventude que a gente sempre pautou para o estudo, lá em casa também, são todos diplomados, né, todos médicos, né, buscaram sempre o estudo, a gente prefere, se dedicou a isso, né, a nossa vida é formação, porque isso ninguém tira. Exatamente. Isso não tem crise, não tem governo, não tem nada. O conhecimento da pessoa ninguém tira, isso não tira, pode te tirar um carro, pode te tirar um imóvel, mas o conhecimento ninguém tira, esse é eterno, né? Foi o que eu sempre falei, desde pequeno e primei por isso. Várias dificuldades que nós tivemos, eu sempre fui atrás e sempre corri. Falei, meu filho vai sempre ter a melhor educação, porque lá na frente ele vai poder escolher e vai se preparar da melhor maneira, porque isso ninguém vai tirar dele. Exatamente. É o estudo, e hoje está aí, né, essa pessoa que só nos dá orgulho. Maravilha. Né? Inclusive, o Dr. Vitor, ele tem uma coluna também na Central TV,
de direito, inclusive de direito não, de economia, falando de atualidades. Que nós estamos, nesse momento, estendendo para o programa Sinap no ar, apresentando o nosso novo colunista, Itiro, porque a economia é uma preocupação de todos. Então é sempre importante ter essa coluna, né? O Ney vai encaixar aqui mais essa coluna, porque já vem referendado, né? Se a mãe Débora já está desde primeira hora conosco aqui, se dedicando, sempre fazendo sua coluna, né? Muito admirada, claro, e por causa da qualidade dele mesmo também, né? Porque o Itiro vai trazer momentos de economia, de pensar, né? Momento da economia, e vamos desenvolver aqui também, tá bom? Aceita o convite? Com certeza. Olha só, que bom. Programa Sinap no ar, um programa produzido pelo Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. Já voltamos. É valioso o tempo que passamos ao lado dos nossos pets. A prevenção e realização de exames de rotina garante que esse tempo seja tão eterno quanto gostaríamos. Laboratório Veterinário LMBS. Experimente viver o extraordinário ao lado do seu bichinho.